Capítulo 32, então, Notícias de Veneranda. É um capítulo bem mais light, tá? Se a gente olhou aqui, como você disse, um capítulo pesado, agora é um capítulo bem tranquilo. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Interessante essas coisas, né? Narcisa vai falar para ele o que ele não perguntou, mas ela percebeu. E ele escreve desse jeito, perguntas veladas. Isso é uma coisa só dele. Você sabe que às vezes aqui tem a mão do Chico, né? Não é o espírito que disse isso. O Chico. Não estou falando que especificamente aqui, mas em muitas ocasiões isso acontece. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. Lembro que no capítulo anterior estava no campo da cultura, conversando com aquele vampiro lá, era próximo de onde fazem ali o pomar, né, com as frutas, produção de suco. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E esses sucos aí não são feitos mentalmente, viu? Os frutos têm que ser apanhados do pé e tem que ter máquinas para preparar o suco. E pessoas para movimentar as máquinas. As fábricas, muito bem. Então, é isso que muitos espíritas ortodoxos estão se batendo. Falando que a literatura, principalmente de André Luiz, é uma ficção de Chico Xavier. É esse o ponto. Qual que é a frase que você disse agora há pouco, na primeira assertiva sua? Você está confirmando que aqui é cópia de lá. E não o contrário, que nós, e principalmente nesse momento você está achando que lá é cópia daqui. Que você está aqui... Não, tá certo. A sua referência é essa. Qual? Terra, planeta Terra. Eu sei, bem. Mas então, uma das grandes vantagens da literatura do André Luiz, por isso que chama A Vida no Mundo Espiritual, são esses 13 livros, é mostrar são várias, mas uma das importantes é o estudo e você entender, para você ler André Luiz e ter um entendimento claro, você tem que estudar dimensões da matéria. As fases da matéria. O que hoje a ciência do homem já está mostrando sobre estados da matéria. Então, do lado de lá, meu amigo, é igual aqui. Um pouco mais de melhor, né? Mas a matéria tem um estado mais sutilizado. Por isso que não basta só estudar espiritismo. Nesse caso, você tem que estudar um pouco de física. A ciência humana, não é a ciência divina, a humana, já viu que há estados da matéria invisíveis ao nosso olhar. Pronto. O que move uma turbina de um avião? Trata-se dos salões verdes para serviço de educação entre as grandes fileiras das árvores. Há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Enquanto eu estiver lendo isso, procure imaginar isso. E você vai achar maravilha ou você vai ficar louquinho que nem o Zé, de novo. Porque o que ele está descrevendo, ela está descrevendo locais, como aqui a gente fala assim, vai ter uma apresentação de uma pianista, vai ser ali no teatro. Vamos ao teatro? Vamos lá. Vamos ao cinema? Ela está falando aqui que há locais apropriados para as reuniões, para o encontro dos ministros. E a gente está aqui, nossa, mas como que pode? Os ministros se encontrariam assim, a 10 centímetros do chão, como um fantasminha, num local? Não, eles têm uma mesa, eles sentam. De preferência, com um bom gosto, porque são espíritos mais elevados. Outros, para ministros, visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém,
de assinalada beleza para as convenções do governador, quando ele se digna de vir até nós. Então tem uma sala que é só para quando vem o governador. Periodicamente, as árvores eretas, se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra, quem fez isso foi a ministra veneranda. O projeto, não foi ela que construiu. Quem construiu foi o trabalhador. Despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal Sidera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que é o mais elevado, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Igual aqui. Triste. Triste. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela. Imagina um castelo, né, de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5, então uma estrela de 5 pontas, numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, como se fosse um projetor desse, muito mais moderno, né? A maneira do cinematógrafo terrestre, com a qual é possível levar efeito 5 projeções variadas, 5 projeções diferentes no mesmo aparelho, simultaneamente. 43. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Quer dizer, são pessoas que estão preocupadas com a educação, de ter um ambiente que a criança, que o jovem, que o adulto, seja quem vai lá, se sinta bem. A pessoa assim, você está aqui estudando, nós lhe respeitamos. Estude, se aprofunde, para depois trazer para nós o bem. É isso, o recado é esse. Não é jogar lá num canto, numa sala de aula com as cadeiras caindo ao pedaço, que não quer que a pessoa se eduque. Não é isso. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Mobiliário. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu o mobiliário, recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Quer dizer, é como se fosse uma coisa assim orgânica, da própria terra, os locais onde as pessoas estão ali. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora, a veneranda, que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes. Claro, são coisas da natureza, que nem um jardim. Mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse, prosseguiu.
O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens do gosto helênico, Grécia antiga, né? O helenismo, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquim de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes. Mas não é cada estação de ano, não. É cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Entenderam como que é esse salão? Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Aqui onde? Nas câmaras da retificação, ou seja, ele vai lá no povão. Ele não é governador que só vai no povão na época de, para rimar, eleição. Não. Todos os domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, que ali é pertinho do umbral médio, né? Recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes, ó, governador. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Tem criança lá. Lá tem dois tipos de criança. Vamos dizer assim, não é dois tipos de criança, é um só. Crianças que nascem lá e crianças que morrem aqui e chegam lá. Chegam lá já com criança. E tem as que nascem lá. Nasce criança. Ué, né? Então, por isso que eu estou falando, tem crianças que nascem lá e tem as que morrem aqui e chegam lá. Perfeito. Sim. Isso. Não, mas é porque ele fala, jovens e crianças dos nossos educandários. Ninguém me perguntou de onde vêm essas crianças, Robson? Acabei de ler. De onde vêm essas crianças? Aprendam a ter essas discussões. A Leão fala assim, até agora ele não falou de crianças. De onde vem? Lembra que quando para mim ficam as crianças, meu bônus horas é dobrado. De onde vêm essas crianças? E para que a criança vai na escola se já é um espírito desencarnado que sabe tudo? Não sabe tudo, é que nem nós. Então elas precisam lá na escola. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. É um palácio natural, quer dizer, não é uma coisinha pequena. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar
ministra veneranda, é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas da nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual. E esquiva-se a menor informação a tal respeito. Característica de espírito evoluído, discrição. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. Por ser a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Então, eu quero dizer aí, nessa questão, o seguinte: como a gente não tem noção nenhuma do que seja no aspecto divino, ou até não tão divino assim, tão próximo de Deus, mais para baixo, do que seja trabalho. Nós não temos noção do que é trabalho. Não temos. A noção que nós temos é primitiva, aqui do nosso mundo, do servir. Não temos noção. Não temos noção. 1 milhão de horas, eu fiz a conta aqui, dá 114 anos, trabalhando sem férias, sem reclamar e sem esmorecer. É uma coisa para a gente pensar, não é, Oscar? Quando a gente às vezes reclama de trabalhar 4 horas num serviço voluntário. Hoje eu tenho que ir lá. Já está reclamando. Você não trabalha, você nem foi, já está reclamando. Então, fazendo aqui um parênteses, nós vamos voltar. Lembra da Fraternidade da Luz, né? Quando aquele capítulo Impressionante Apelo, o radialista, por causa da guerra, pedindo preces, ele pede às fraternidades da luz a proteção do planeta. Tá aí então o porquê. Elas regem os destinos cristãos. Não é destino espírita, não é evangélico, é cristão. É Cristo. É o que o Cristo ensinou. O que o Cristo ensinou não tem rótulo religioso. Não tem. Então, essa irmã veneranda, segundo nos conta o doutor Inácio, ela foi a reencarnação da rainha Santa Isabel. Foi rainha de Portugal, né? No século XIII, XIV, 1300 e pouco. E tem alguns dizem que é lenda, alguns dizem que é verdade, que ela é casada com o rei Dom Dinis, em Portugal, nessa oportunidade. E ela era uma pessoa já naquela época muito boa, porque aqui nós estamos vendo a dona veneranda, a ministra veneranda, no século
XX. Nós estamos vendo ela no século XX, mas estou falando dela no século XIII, XIV. Então ela ia muito para o fundo do castelo e ficava com os irmãos necessitados ali, que passavam por lá, de certo já sabia que ela ia lá. Só que o marido não gostava que ela fazia esse contato, né? E certa vez ele foi para a caça e voltou mais cedo e pegou ela no flagra. E ela, segundo a lenda ou a história, ela fez assim com a roupa e estava com os pães aqui, né? E aí o marido chegou e falou assim: o que você está fazendo aí? O que você está oferecendo para esse pessoal? Não, estou dando rosas. Ela fez assim e os pães caíram em forma de rosa. Não era mais pão, era rosa, né? Conta também que certa vez algumas pessoas pediram ajuda e ela estava assim numa situação que não podia, estava fora do castelo, então ela deu rosas para essas pessoas. Eram mendigos também necessitados. Conta que quando chegaram em casa, cada uma dessas rosas virou um bordão de ouro, né? Então, ela é um espírito muito elevado. Nesse livro aqui, Mensagens de Inês de Castro, de Chico Xavier e Caio Romaciotti, nos fala do encontro do Chico, acho que o Ricardinho, alguém já sabe desse encontro, com a rainha Santa Isabel, ou Isabel de Aragão. Então, é o encontro de Chico com a irmã veneranda, né? Então, 1927 foi quando o Chico começou a receber mensagens psicográficas no dia 8 de julho. Ele recebeu a primeira psicografia da vida dele na encarnação dele, última. No dia 10, 2 dias depois, ele estava... Aí entra a história, não é? Ele fazia as orações da noite, quando seu quarto se iluminou totalmente. As paredes refletiam luz de um lilás prateado. Ajoelhado, conforme meus hábitos católicos, abriu os olhos e divisou perto de si uma senhora de admirável presença que radiava suave luminosidade a espraiar-se pelo aposento. Tentou levantar-se, Chico, para demonstrar-lhe respeito e cortesia, mas não conseguiu permanecer de pé e dobrou involuntariamente os joelhos diante dela. Vai vendo. A dama iluminada fitou uma imagem de Nossa Senhora do Pilar que Chico mantinha em seu quarto e falou em castelhano, língua que o saudoso médium desconhecia. Ele não tinha estudado até o 4º ano, não quer conhecer castelhano. Não obstante, ele compreendeu ela com naturalidade. Só que eu vou ler aqui em português, tá? Francisco, disse Isabel pausadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. 2 dias depois da primeira, a emoção possuía minha alma toda. Entretanto, pude perguntar-lhe, embora as lágrimas cobrissem meu rosto. Senhora, quem sois vós? Você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel de Aragão. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse esse nome. E estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força interior me continha e calei qualquer comentário em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciado e indaguei. Senhora, sou pobre, nada tenho a dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse. Você auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar. Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e esclareceu-me. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares, porque ela era da Espanha, da região ali, né? Portugal, Península Ibérica.
E trabalhando por Jesus não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Quer dizer, aqui que ele já aprendeu. Ele não tinha começado a escrever. Ele já aprendeu. Você não é para receber nada de tudo que você produzir em nome de Jesus. Por isso, vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Né? E depois continua um pouco a história. Mas só para mostrar que esse é um espírito que nós estamos falando, que é a ministra veneranda. Né? E essa rainha que você pode também dar uma olhada na biografia da rainha. Tem até um livro, que eu não me lembro agora, contando sobre a vida dela. Já era um espírito luminar naquela época. Continuando aqui, generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, que é a medalha, né, do mérito do serviço. Mas em meio ao júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na praça maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Olha aí a informação que a Narcisa vai dar. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores a nós e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Há mais de 200 anos. Não faz 5 anos que ela está ali, né? Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Só que esse amanhã à tardinha para nós vai ser só no capítulo 37, que é a preleção da ministra. Então, vamos entrar no capítulo 33, a preleção da ministra vai ficar para o ano que vem. Então, veja, notícias de venerando. Quando a gente, às vezes, questiona por que os livros de André Luiz só tratam dos mundos espirituais, das coisas inferiores? Aí, está tratando do espírito luminar. Se o Chico, espírito evoluído, está em contato, segundo o Odilon, doutor Inácio, mas segundo eles, porque eu não saberia dizer isso se você me perguntasse. A resposta da minha parte seria não. Quer dizer, não sei. Mas segundo eles, o Chico constantemente está com Jesus. Tem encontros com Jesus. E essa irmã também está tratando, num capítulo, notícias de veneranda, que merece, da nossa parte, você vê, é um capítulo que fala de estética, né? Mas não a estética só estrutural, fala da estética que é levada por uma questão de elevação. Então você deve, na sua cabeça, procurar imaginar como devem ser os mundos ditosos, os mundos celestes. Né? Segundo também o doutor Inácio, foi perguntado onde que o Chico está residindo numa das obras dele. Né? Aliás, no que eu estou lendo agora, acabei, o Divã da Anastácia. Ele fala, olha, pela informação que eu tenho,
O Chico, ele anda muito pelas diversas esferas da Terra, mas, pelo que eu estou sabendo, ele está na sétima, entre a sexta e a sétima esfera, que é a esfera crística, né? Ali próximo, das diretrizes do planeta, né? Então, faz um pouco de sentido também, né? Embora ele disse na resposta à pergunta que ele anda pelas várias dimensões da Terra, trabalhando. Inclusive, nessa mesma pergunta que a pessoa faz para ele fala: o que o Chico anda fazendo? Ele falou: minha filha, Chico, se ele trabalhava aí na Terra sem parar, aqui então, você não queira saber. Por isso que a gente não encontra ele. Não para.